Em uma live do Análises Renais, o Renan Santos falou sobre a taxação do Pix e como o governo está transformando as pessoas em escravos. Termos econômicos. E tudo isso acontece, eu fiz aqui a coluna política do problema das esquerdas, agora vamos falar do problema econômico, vamos mudar até o título para falar de Pix, né? Eu tô vendo muita gente falando de Pix e a gente precisa dar a nossa opinião sobre isso. Primeiro ficou todo mundo alarmado. Depois vieram algumas pessoas falar que isso é alarmismo. Não é alarmismo, porque a Receita já faz isso e não sei o quê. E eu vou dar minha opinião. Essa nova normativa aí que envolve o Pix, eu já vi gente falando assim, não, olha só, o Pix ele já era um instrumento que permitia que você levantasse os dados de movimentação das pessoas, e era uma armadilha. Eu que sou, né, o inimigo do sistema, nunca gosto de ficar usando o Pix. E o Pix tinha essa característica, ele permitia isso. Quando vocês falam em Drex, quando a gente tá falando assim, a Receita cruzando dados e fechando cerco, é sobre isso. A novidade é que eles estão agora recolhendo não só dados dos bancões, mas dessas instituições financeiras alternativas que foram surgindo, e também estão agora pegando dados de uso de cartão de crédito. Num país, percebam, aí começa as perversidades, que você tem muita informalidade, e dois, que você tem famílias em que as pessoas, por exemplo, muitas estão com nome sujo, porque o Brasil é um país de pessoas que têm nome sujo. Tem uma coisa que acontece em muitas famílias do Brasil, e não coloque no chat, mas digite se você já viu acontecer em algum lugar, que é, por exemplo, tem um núcleo familiar de 5 pessoas, 3 estão com nome sujo, 1 tá com nome limpo. Aí o cartão de crédito é usado em nome daquele núcleo familiar por uma pessoa, e ela tem um uso que representa consumo de outras pessoas, mas que não bate com os dados da Receita. É isso que a Receita quer pegar. A Receita vê isso acontecer e fala, dá pra taxar, dá pra botar na malha fina, porque os gastos com o cartão não estão batendo, por exemplo, com a renda daquela pessoa específica, daquele CPF. Então, aqui ó, vamos pegar. É perverso, é um ataque às famílias, porque o Haddad precisa de arrecadação. Mesmo com o Brasil batendo recorde de arrecadação, mas não para de bater recorde de arrecadação. E o Pix? Agora que eles estão pegando todas as instituições, eles querem cruzar esses dados, eles estão buscando pegar também a informalidade. Porque tem pessoas, por exemplo, ficou aquela história do, o cara do cachorro quente, tem até, vai no meu Twitter, veja um especial, os especialistas, né? O que acontece? Eu até dei um RT nisso. Veja só um especialista da GV falando do assunto. Isso é magnífico, a perversidade. Volto a colocar, especialistas intelectuais são perversos. Ele foi dar opinião, veja a opinião dele. Olha só, a matéria que provavelmente é do G1 pela formatação, tá falando ali. Trabalhadores informais, como um vendedor de cachorro quente na praça, também podem vir... Trabalhadores informais, como um vendedor de cachorro-quente na praça, também podem vir a ser questionados pela Receita, caso não tenham como justificar a entrada de mais de 5 mil reais por mês em sua conta pessoal. Primeira coisa, faturamento, né? Se alguém fez um Pix pro negócio, não foi uma grana líquida do cara. Não, faturamento, que esse cara teve que entregar o pão do cachorro-quente, tem o gasto com os insumos todos, o molho, o milho, todas aquelas atrocidades que ele coloca lá no produto que ele oferece pra pessoa, né? E aí vem um especialista, olha o especialista. Abre aspas. O melhor seria que ele tivesse um MEI. Então ele pagaria os tributos e não teria problemas, explica o professor Arnaldo Neto. Porque o professor Arnaldo Neto, um burocrata, ele estaria apenas dando a sua resposta fria e informal, que dentro de um contexto do G1, serve para justificar uma ação do governo de esfolar esse informal. Esfolar o informal. Então o Dogão, e assim, não, vocês sabem que eu não sou o maior defensor dos dogões de rua e da comida brasileira ultraprocessada. Posto isso, o cara é um sobrevivente, é um trabalhador. O cara não tá pendurado ali no estado, recebendo uma bolsa, alguma coisa do tipo. O cara tá ralando, se matando debaixo de sol, andando na rua. Esses milhões de trabalhadores informais negociam, recebem por Pix, vão cair na malha fina. Que é o objetivo do governo, que sabe que existe toda uma economia informal, eles querem pegar a economia informal. Ou seja, esse cara que sobrevive sem precisar do estado ali, amparando, tutelando ele, esse cara entrou no alvo, o Haddad tá ali ó, o vendedor do cachorro quente. É isso, eles querem pegar de um lado esse cara e do outro as famílias que usam cartão de crédito. E por que isso? Não, isso é normal, já acontecia. Não é. Isso tem que ser contextualizado. Se você tira as coisas do seu contexto, você vai fazer essa leitura igual esse cara do Arnaldo Neto da GV. Qual é o contexto? O governo, desde que entrou, só quer taxar tudo. Então você tá num contexto de uma sanha arrecadatória insana, num país que tá arrumando pra uma recessão, e a sanha arrecadatória é tão absurda que você quer arrecadar mais, desesperadamente, de qualquer um. Arrecada, não, quase de qualquer um. Ao mesmo tempo que você não quer cortar gasto, e você topa jogar junto com a elite do funcionalismo. E aí tem os seus reajustes e tal, e tá tudo bem. É importante arrecadar. Então quando você coloca isso no contexto, o contexto é o seguinte: há um inimigo político que está no poder, né, ou adversário, um ente político, pra gente ser mais frio, pra não ficar falando de inimigo tanto e tal. E este ente político está
encaminhando o Estado brasileiro numa lógica bem específica e todas as ações deles obedecem a um padrão. Se você tira esses fatos aqui desse contexto, você pode fingir fazer uma análise fria. Não, veja só. Não. Há um contexto de sanha arrecadatória completamente fora do normal, atacando todo mundo que trabalha e produz. Formal, informal, famílias, endividados, sem dívida. Nisso tem que parar. Então, quem tá revoltado com razão. É com razão, não adianta dourar a pílula. Não tem esse papo de dourar a pílula. E a Receita, foi um cara botou, que vergonha a Receita. Vou lembrar do governo anterior, né? A reforma tributária do Guedes, o Guedes não tinha reforma tributária, ele pediu uma reforma pra Receita, mandou a Receita fazer. Ô Raposa, me explica como é que é a arquitetura do galinheiro. Era isso que queria. A questão tributária no Brasil ela é construída de modo o tempo todo a facilitar o trabalho da Receita. Tudo no Brasil é invertido, porque como o Brasil parte de um princípio que nós precisamos espoliar e esfolar quem trabalha e quem produz, essa é a base do jogo no Brasil. Um bom trabalho da Receita é um bom trabalho de arrecadar, não importa como e não importa quem. É isso. Então esse é o contexto do negócio do Pix. Nunca sai do contexto da brusinha da Shein, logo do começo do mandato do Lula, até isso aqui do Pix. Já, quando vier o negócio de Drex, toda a forma de amarrar o controle do Estado sobre você, já vão falar sobre fim do dinheiro em espécie. É uma maneira de te controlar, porque você precisa ser o quê? Um escravo. Você precisa ser um escravo. Você precisa ser um escravo para que um ministro do governo Lula nomeie sua esposa para o Tribunal de Contas. Para o que o Flávio Dino e outros grandes líderes de estados improdutivos brasileiros possam ter sua vida na babesca. Para que o Sarney dê aquela festa imunda que ele deu. Imunda! Contando com toda a elite. Lembra da festa do Sarney que eu mostrei aqui? Para que o Sarney dê aquela festa. Para que as grandes famílias alagoanas que controlam a política do Alagoas continuem vivendo como nababos num lugar com qualidade de vida africana como Maceió, com números de analfabetismo beirando os 20% da população. Estamos falando disso. Então contextualize. O Estado brasileiro se encaminha para aumentar o controle sobre quem trabalha e produz de modo a escravizá-los. E aí você tem dois modos de escravo. Um é o escravo que trabalha e outro é aquele escravo que é mantido. O mantido é tipo a população que não trabalha e produz. Ela fica lá, pega uma bolsa, tem um filho, O outro é o escravo que tem que bater nele, que é o que trabalha. Você também cria um sistema de justificação disso, né? Em que você diz que essa pessoa que está trabalhando, ela é machista, racista, homofóbica e não sei o quê. Né? E se ela reclama, ela é preconceituosa ou elitista, sendo que ela é pobre. Em qualquer critério comparado com qualquer país rico, ela é pobre. E você mantém os privilégios desta elite que administra tudo, que vive através do fruto dessas pessoas. A isso nós damos o nome de democracia. A este sistema nós damos o nome de democracia. E aí eu pergunto pra vocês, tá caindo, não tá? Tá caindo ou não tá? Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.